Olá galera, estamos aqui de volta. Vamos lá, recobrando aqui alguns conceitos de movimento variado, ok? Primeiro, eu tenho 3 equações para um movimento variado. Primeira equação, V igual a V0 mais a t, que é a função horária da velocidade do mv. Segunda equação, S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, que é a função horária do deslocamento do mv. E a terceira e última equação é a equação de Torricelli, em que eu consigo determinar tudo sem a necessidade do tempo, ou seja, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes deslocamento. Vamos lembrar que, quando eu falar dessas equações, eu estou falando de movimentos que sofrem a ação da velocidade e da aceleração. Logo sendo, se ambas têm o mesmo sinal, meu movimento é acelerado. Se a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, meu movimento é retardado. De novo, se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, movimento acelerado. Se a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, movimento retardado. Também falei para vocês sobre o lançamento vertical e sobre a queda livre. No lançamento vertical, no ponto máximo, quando eu saio de um ponto na Terra e atinjo a altura máxima, a minha velocidade final é 0. A gravidade continua com o mesmo valor durante toda a minha trajetória, seja ela no ponto máximo ou mínimo, ela tem intensidade, supondo, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Já na queda livre, quando eu solto um corpo, a velocidade inicial desse movimento é 0. Como a gravidade atua sempre na vertical para baixo, durante o lançamento vertical, meu movimento é retardado. Aceleração negativa, velocidade positiva. E durante a minha queda livre, meu movimento é acelerado, porque a minha aceleração e minha velocidade têm mesma direção e mesmo sentido. Ambas são positivas. Vamos agora observar essas questões que eu separei aqui como exemplo para vocês. Primeira questão da Olimpíada Brasileira de Física. Eu tenho um motorista e ele pisa bruscamente no freio do seu carro, fazendo-o parar no tempo de 2 segundos. Assim como no MV você vai agir da mesma forma. Você vai separar o que está no português e trazer para a matemática. Eu tenho meu tempo de 2 segundos. Vamos anotar aqui. ΔT igual a 2 segundos, ok? O carro deixa marcas de comprimento igual a 5 metros no asfalto. Ou seja, ele aciona o freio trava as rodas e o carro desliza por 5 metros. Vamos colocar aqui, ΔS de 5 metros. Qual era a velocidade do carro no instante em que o motorista pisou no freio? Então vamos pensar, eu já sei a velocidade final, vai ser 0, o carro vai parar. E a velocidade inicial? É o que eu quero determinar. Vamos considerar que a trajetória durante a freada seja retilínea e que a aceleração escalar seja constante. Opa, minha trajetória é retilínea e eu também tenho a aceleração. Não tenho como resolver essa questão sem a aceleração. Eu preciso determiná-la. Como eu vou fazer isso? A gente vai juntar e vai utilizar as fórmulas da cinemática. V igual a V0 mais AT, ΔS igual a V0t mais AT2 sobre 2 e V ao quadrado igual a V02 mais 2 vezes aceleração vezes ΔS, ou seja, Torricelli. Eu vou utilizar primeiro a função horária da velocidade. Vamos lá. V igual a V0 mais AT. Lembre-se do seguinte, o meu carro está parando, eu vou frear. Logo a minha aceleração aqui, ó, em vez de ser positiva, ela é o quê? Negativa. Vamos substituir o que eu tenho aqui. Eu tenho velocidade final, quero saber a inicial, não sei a aceleração, mas sei o meu tempo, de 2 segundos. Fazendo em função disso, eu vou ter que V0 igual a 2A. Joguei para cá. Paro aqui, ó. Deixo essa primeira equação no forno, ok? Para a segunda equação, vou utilizar a Torricelli. Tá legal? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais ou menos, isso, menos 2 vezes aceleração vezes variação de espaço. Vamos substituir 0 ao quadrado igual V0 ao quadrado
menos 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Quanto vale meu ΔS? 5 metros. V0, 0 igual a V0 ao quadrado menos 10A. Jogando para o lado de lá, eu vou obter que V0 ao quadrado é igual a 10A. Até aí, ok? Tranquilo? Ótimo. Pensa comigo agora. Olha aqui. Quem é V0 ao quadrado? V0 é 2A. Vamos conjugar as duas fórmulas. Vamos aplicar aqui, ó. Aplicando-se uma em 2, por substituição. Essa nessa daqui. Eu vou obter o seguinte, ó. Como V0 vale 2A, vai ficar 2A ao quadrado igual a 10A. Ok? 2A ao quadrado, 4A ao quadrado igual a 10A. Vamos igualar isso aqui a zero. Vamos jogar esse termo para lá. Tudo que tem A para o outro lado igualando a zero. 4A ao quadrado menos 10A igual a zero. Ok? Vamos colocar em evidência. A que multiplica 4A menos 10 é igual a zero. Nessa situação, para A, vou ter zero e utilizando 4A igual a 10. Peguei A, vai dar 0 para 1 e eu resolvo a segunda parte. A igual a 10 sobre 4, que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, morreu o meu problema. Acabo de determinar o valor da minha aceleração. De posse da aceleração, eu posso aplicar diretamente aqui e determinar o valor da minha velocidade. Como? Olha aqui, ó, a velocidade inicial é o dobro da minha aceleração. Então, o que eu faço? Para calcular a velocidade inicial, V0 igual a 2 vezes 2,5, que vai ser 5 metros por segundo. Viu, pessoal? Uma questãozinha um pouquinho trabalhosa, não é? Mas se você analisar bem, ela é até gostosa de se resolver. Você consegue trabalhar e calcular o valor da sua velocidade conjugando duas fórmulas da cinemática. A primeira fórmula, a função horária do meu movimento uniformemente variado, da minha velocidade. E segundo, Torricelli, conjugo as duas e aplico. Assim, eu consigo determinar o valor da minha aceleração. E de posse do valor da minha aceleração e da primeira fórmula que eu obtive do sistema, eu consigo calcular a minha velocidade inicial do meu movimento. V0 igual a 2 vezes A, ou seja, V0 igual a 2 vezes 2,5, que a gente determinou, que vai me dar o valor de 5 metros por segundo. Ou seja, essa era a velocidade inicial quando o motorista pisou no freio, fazendo com que o carro parasse em 2 segundos, deslizando por 5 metros. Ok? Vamos lá agora? Outra situaçãozinha aqui. Vamos partir para mais uma questãozinha que a gente pode ter para tirar as dúvidas e poder sucintar o conhecimento para vocês. Prestem bastante atenção aqui. Um ponto material parte do repouso com movimento uniformemente acelerado de aceleração constante de A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Quais são os valores de sua velocidade e de seu espaço após 10 segundos? Lindo! Vamos tirar os dados que a gente tem aqui para a aplicação de fórmula pura e simples. Ele parte do repouso. Primeira coisa, se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele vale quanto? 0. O movimento é acelerado, de aceleração escalar constante. Se meu movimento é acelerado, a minha aceleração é positiva e ela vale, ó, 5 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber os valores de sua velocidade final e o seu
espaço após um tempo de 10 segundos. Simples, uma questãozinha simples, de novo, de aplicação de fórmula pura, simples e direta. Primeiro, para a gente determinar tudo isso, vamos determinar a velocidade inicial. A velocidade final, aliás, perdoe. V igual a V0 mais a T. Lembra? É um movimento acelerado. Minha aceleração é positiva. Velocidade igual a 0 mais 5 vezes o meu tempo de 10 segundos. Então, minha velocidade a 10 segundos será de quanto? 50 metros por segundo. Simples. Viram? Fácil. Vamos determinar agora o meu deslocamento. Qual equação vocês querem utilizar? A de Torricelli ou a da função horária do meu movimento, a função horária do meu deslocamento? Vamos pegar a de Torricelli primeiro? Determinei a velocidade final, vamos usar ela. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes deslocamento. Ok? Velocidade final ao quadrado, determinamos. 50 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, 5, vezes o meu deslocamento. Ok? Vamos lá. 50 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, 1, 2 zeros, 2.500. Foi? Ok? Igual a 0 mais 10 ΔS. ΔS vai ser 2.500 dividido por quanto? Por 10. Meu ΔS vai ser de 250 metros. Mas olha só, você não gosta de Torricelli. Ah, eu quero fazer com a função horária do meu deslocamento. Seria possível, Marcos? Sim, seria possível. E é possível. Vamos lá? Vamos lá. ΔS é igual a V0T mais AT2 sobre 2. Deslocamento é igual, diabo, V tudo mais meio atrapalhado. Velocidade inicial, 0 vezes 10 mais 5 vezes 10 ao quadrado sobre 2. 0. Então, meu ΔS é igual a 0 mais 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 5, 500. 500 por 2, meu ΔS é de 250 metros. Assim como em Torricelli, com a função horária do MUV, eu consegui determinar o mesmo deslocamento para esse corpo, comprovando que estavam todos certos os cálculos envolvidos aqui até o momento. Ou seja, eu posso resolver questões de cinemática com mais de uma fórmula. Você pode escolher o caminho simples ou o caminho difícil. Está apenas na questão de cada um, na questão de vocês. Na dúvida, façam todas as fórmulas que vai facilitar, você não vai chegar a erro algum se você souber e dominar a matemática, ok? Vamos lá para mais uma situação? Eu tenho aqui uma outra questãozinha, que é uma questãozinha bem simples do nosso amiguinho Enem. E como vocês estão no Gabarita Enem e vocês querem gabaritar o Enem, galera, tenham atenção a isso. Preste atenção nessa questãozinha aqui. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Eu tenho um gráfico velocidade em função do tempo, ok? Nota que no tempo zero ele vai crescendo a velocidade até permanecer praticamente constante e depois ele decai de novo. Baseado no gráfico em que intervalo de tempo e velocidade do corredor, em que intervalo de tempo, a velocidade do corredor é aproximadamente constante entre 0 e 1 segundo, 1 e 5 segundos, 5 e 8 segundos, 8 e 11 segundos, 12 e 15 segundos. Presta bastante atenção. Nesse meu trecho, de 0 até 1, eu tenho aceleração máxima.
é quando o gráfico apresenta uma linha inclinada mais reta. Já se eu quero saber se a velocidade é constante, é onde, olha, ela menos oscila em função do tempo. Ou seja, entre os instantes 5 e 7 segundos, no meu caso 5 e 8 segundos. A que apresenta a velocidade constante está entre 5 e 8 segundos. O que apresenta maior aceleração está entre 0 e 1 segundo. Ok, galera? Vamos lá. Fazendo um apanhado geral. Nós falamos nesses tópicos todos aqui, abordando esses blocos, sobre movimento uniforme e movimento variado, sobre velocidade média para o movimento uniforme e velocidade média para o movimento variado. Lembrando que no movimento uniforme eu tenho apenas uma fórmula, conhecida como sorvetão, S é igual a S0 mais VT. Também posso denominar essa fórmula, macetando ela para gravar, como Deus vê tudo. Distância igual a velocidade vezes tempo. Apenas não esquecendo que distância é a variação de posição, ponto inicial e ponto final. Também abordamos o conceito de velocidade média no movimento uniforme. E esse conceito está ligado à variação de espaço sobre variação de tempo. Ou seja, eu somo todos os espaços e divido por todos os tempos. Atenção! Quando eu falo dividir por todos os tempos, eu incluo os tempos em que meu móvel esteve parado também, ok? Não esqueçam disso. Toda vez que eu abordar o conceito de velocidade média, inclusive os tempos de parada entram nesse cálculo. Aí chegamos em movimento variado, onde apresentei para vocês as fórmulas da função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Apresentei a função horária do movimento do MUV, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Também apresentei Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. A partir daí analisamos se o movimento era retardado ou acelerado. Movimento retardado, aceleração e velocidades têm o mesmo sinal. No movimento acelerado, repete, falhou, vamos voltar aqui. Vamos lá, galera. Abordando agora o finalzinho do nosso conteúdo e fazendo um apanhado geral. Nós começamos hoje os blocos todos falando sobre cinemática aqui e abordamos os conceitos primordiais. Entendemos e aprendemos como analisar fisicamente toda e qualquer questão, coletando os dados da questão para aplicá-la nas formas. A primeira situação foi o movimento uniforme, onde eu apresentei para vocês a velocidade média. A velocidade média é dada pela variação de espaço sobre variação de tempo, onde inclusive os tempos em que o móvel esteve parado entram para cálculo. Já no movimento uniforme, eu apresentei para vocês o sorvetão, S igual a S0 mais V0T, mais VT. V0 ou V são iguais, já que a velocidade desse móvel é constante, ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Falei do movimento progressivo, onde ele se afasta da origem, e do movimento retrógrado, quando ele vem se aproximando da origem. No movimento progressivo, velocidade positiva. No movimento retrógrado, velocidade negativa. Aí, em seguida, cheguei no conceito de velocidade média. De novo, ΔS sobre ΔT, velocidade instantânea, V, o tempo tendendo a zero. A partir daí, cheguei em aceleração média. A m é igual a ΔV sobre ΔT, variação de velocidade sobre variação de tempo. E em seguida, chegamos nas funções horárias do MUV. Função horária da velocidade do MUV. V igual a V0 mais AT. Vi, avó, atrás de tarada. Onde a aceleração e velocidade sendo de sinais iguais, movimento acelerado. De sinais opostos, movimento retardado. Em seguida, cheguei na função horária do MUV. S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, ou diabo vê tudo mais meio atrapalhado. D igual a V0T mais meio de AT2. De novo, aceleração e velocidade, sinais iguais, movimento acelerado. Aceleração e velocidade, sinais opostos, movimento retardado. Em seguida, apresentei Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Onde sinais iguais para velocidade e aceleração, movimento acelerado. Sinais opostos, movimento retardado. Após isso, cheguei no conceito de velocidade média do MUV, onde eu somo as velocidades e divido pelo número delas, uma média aritmética. Se eu tenho duas velocidades, V1 mais V2 sobre 2, três velocidades, V1 mais V2 mais V3 sobre 3 e assim sucessivamente.
Abordei também os conceitos de queda livre e lançamento vertical. Queda livre, velocidade inicial do móvel é zero, quando ele parte do repouso. Aceleração e gravidade têm mesma direção e mesmo sentido. E eu posso utilizar e devo utilizar as fórmulas do movimento variado, tanto a função horária da velocidade, como a função horária do deslocamento, quanto também Torricelli. Basta apenas lembrar que altura e distância são a mesma coisa, ou altura e espaço são a mesma coisa, que a aceleração e gravidade também são a mesma coisa, já que ambas têm as mesmas unidades. A partir daí, basta substituir. Se um corpo cai, como é o caso da queda livre, aceleração e velocidade têm mesma direção e mesmo sentido, logo é um movimento acelerado. A aceleração, ou seja, a gravidade, é positiva. Quando eu lanço um corpo para cima, é o lançamento vertical. Vamos lembrar? As equações são as mesmas do m e o v. Porém, distância e altura são iguais e gravidade e aceleração também. A única questão que tem é que na altura máxima a velocidade final do meu corpo é zero. Porém, a gravidade continua com o mesmo valor, inclusive na altura máxima. Vamos considerar como 10, logo ela vai ter 10 do início ao fim. A situação fica no sinal da gravidade. Já que o corpo sobe, a gravidade atua em sentido oposto, sendo esse, então, um movimento retardado. Logo, a minha gravidade é negativa e a minha velocidade é positiva. Ok? Não vamos perder o foco, não vamos descansar, foco no Enem, Gabarita Enem está com você para te ajudar e te apoiar. E até as próximas aulas, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.